Mas hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos. E ele se fez homem. Repita comigo. E ele se fez homem. E ele se fez homem. Quem é como o nosso Deus, irmãos? Nós vamos falar de coisas extraordinárias aqui hoje. Não há nenhuma religião do mundo, nada, nenhuma crença, nada que se assemelhe ao que nós vamos ver aqui hoje. O que Deus fez, a obra de Deus em sua relação com o homem, com a sua criatura. Para isso, nós vamos ler o Salmo 113. Abre a sua Bíblia no Salmo 113. Esse também é o salmo que tem o texto áureo do tema do nosso retiro, cujo tema é: quem é como o nosso Deus? Salmo 103 diz: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. E aí o versículo 5 diz: quem há semelhante ao nosso Deus? Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Por isso, louvai ao Senhor. Aleluia. Amém? O tema da mensagem é: e ele se fez homem. E eu quero realçar aqui o versículo, ressaltar o versículo, versos 5 e 6, os versos 5 e 6, que diz: quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, mas que se inclina para ver? Cujo trono está nas alturas, mas se inclina para ver. Já entendeu o mistério aí? Hã? Quando ele se inclinou para ver, ele já começou a agir. Ele já começou a estabelecer o seu plano. Tem uma versão que diz: quem é como o nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas inclina-se bondosamente para baixo. Enquanto nós olhamos para cima para vê-lo, para buscá-lo, Deus se inclina para baixo, para ver os filhos dos homens, para ver os homens. Onde é que eu posso entender? Como é que eu posso entender isso na sua maior profundidade? Vamos falar que hoje ainda é muito superficial para a gente entender o que é esse olhar para baixo de Deus. Glória a Deus porque Ele olhou para baixo, irmãos. Amém. Glória a Deus porque Deus olha para baixo. Esse Salmo 113 é um salmo de louvor, é um salmo de exaltação, de glorificação a Deus pela sua misericórdia, pela sua salvação, pela sua misericórdia salvadora. Olha bem, misericórdia salvadora, resgatadora. Quero dizer neste momento para você que Deus está olhando para você. Deus está olhando. Deus está olhando para você. Deus está vendo. Ele era recitado e cantado pelo seu povo em ocasiões celebrativas do povo de Israel, como por exemplo na ocasião da Páscoa, onde eles celebravam a misericórdia salvadora, a libertação da escravidão. Assim como foi no caso deles, escravidão do Egito, nós temos que celebrar a nossa libertação do jugo, da opressão
do pecado sobre nós, porque Ele já não tem mais domínio sobre nós. Ele não mais nos escraviza. Esse é também um salmo profético, pois anuncia a salvação que estava por vir. E tudo isso porque ele olhou para baixo e viu a miséria dos homens. Que coisa extraordinária esse Deus que nós temos. Sim, nós vamos falar aqui hoje sobre a salvação que veio até nós. E ele se fez homem, porque ele olhou para baixo primeiro. Da parte de um Deus que habita as alturas, mas cujo coração se inclina para ver o que está na terra. Presta atenção para que você não se perca daquilo que o Senhor tem para falar nesta noite para você. São 3 evidências, 3 razões pelas quais o Senhor é incomparável e ninguém pode ser comparado. Eu vou logo dizer para vocês os 3 temas. Quais são as 3 razões? Eu vou falar de uma tacada só. Depois eu vou comentar cada um deles rapidamente. Primeira grande razão, primeira grande evidência de que ele é incomparável é que ele é um Deus cujo trono se encontra nas mais elevadas alturas, como diz as Escrituras, mas se inclina para baixo, para nós. Ou seja, eu estou falando de um Deus altíssimo, de um Deus que habita as regiões inacessíveis, assim como está nas Escrituras. Esse é o primeiro ponto da grandeza do nosso Deus, de que ele é um Deus incomparável. É um Deus que vê. Segundo, a segunda evidência dessa gloriosa, desse glorioso caráter de Deus, é que ele deixou essas alturas para viver aqui embaixo com a gente. Me explica onde é que você vai encontrar isso aí? Em outra crença qualquer. Um Deus que se encarnou. Eu fico encantado com isso. Agora eu não estou falando mais de um Deus altíssimo. Eu estou falando de um Deus homem, que andou, foi criança, deixou-se cuidar pelos homens, que veio salvar. E por fim, não somente ele deixou as alturas, mas ele aqui embaixo veio para fazer morada. Não precisa olhar mais para cima, gente, porque o Deus que você serve, ele está aqui. Ele não é só mais Deus homem, mas ele agora é o Deus que habita no homem. Tenta entender esse processo da revelação de Deus, como isso foi tremendo e é perfeito. O dia que você entender isso, vai acabar um monte de mimimi na sua vida. Na minha vida, eu vou amadurecer, porque eu vou entender o mistério de Deus. Eu não vou ficar dependendo mais de homens. Eu vou depender sim da comunhão, do corpo. Mas agora eu tenho esse Deus altíssimo aqui, dentro de mim. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 tópicos. Primeiro, um Deus que tem o seu trono nas mais elevadas alturas, mas se inclina para baixo. Ele mesmo fala sobre isso. Isaías 40, abre lá a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Ele diz assim, a partir do versículo 21. Isaías 40, 21. Olha quem é o Deus que você serve. O Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus que habita nas elevadas alturas. Ele diz: acaso não sabeis? Versículo 21 de Isaías 40. Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele, o Senhor, é o que está sentado sobre a redondeza, sobre o globo, sobre a curvatura, sobre as profundezas da terra, cujos moradores, nós, são como gafanhotos. E é Ele quem estende os céus
como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis? Agora ele fala na primeira pessoa. O espírito profético toma Isaías, e o próprio Deus fala agora, pessoalmente: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo, diz o Senhor. Levantai os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por serei grande em força, forte em poder, nem uma só venha a faltar. Mas esse Deus, esse mesmo Deus, que habita as maiores alturas, diz o versículo 28, não sabes como ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E aí ele olha para nós e diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ao jovem, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Deus que habita nas maiores alturas é também um Deus que fortalece o homem que aqui vive, a sua própria criação. Irmãos, as distâncias, eu copiei um texto, as distâncias até Ele são infinitas, inacessíveis. Ele parece tão distante de nós, sim, para alguns. Aquele que tudo criou, que tudo guia, que tem em suas mãos todo o poder e habita as maiores alturas, o inalcançável, o Deus Altíssimo, El Elyon, é aquele que olha para baixo, olha para a terra, olha para nós. Por isso o Salmo conclui dizendo, os versículos seguintes: Ele ergue do pó o desvalido. Quem é o desvalido? É o que não tem valor, é o excluído, é aquele que foi jogado para na sociedade. Deus está vendo esse também. Amém. Deus levanta esse e diz, e do monturo, do lixo, do caco, Ele levanta o pobre necessitado. Olha, você vai ler a Bíblia, você vai ver que os olhos de Deus estão sobre os desvalidos. Deus está vendo o sofrimento, e Deus está vendo a nossa frieza diante do sofrimento humano. Havia em Jerusalém, descendo para o Vale do Inom, para a Banda Oriental, uma porta chamada a Porta do Oleiro, também chamada de Porta dos Cacos. Mas por que Porta dos Cacos? Porque ali tinha olarias, as olarias estavam todas ali, e ao lado daquela porta, os vasos quebrados, os vasos defeituosos, os vasos que não tinham mais valor, o barro que não havia mais valor, era jogado ali, os cacos. Quando Deus disse a Jeremias: desce ao vale, vai à casa do oleiro, vai lá, passa por essa porta. No capítulo seguinte, nós vemos o profeta diante dos cacos, também chamado de monturo, porta do monturo, onde havia aquilo que era rejeito, que não tinha nenhum valor ali mais. Pois bem, Deus é o Deus que vai até a porta dos cacos para resgatar você. É isso que ele está dizendo aqui. Ele ergue do pó o desvalido. O mesmo Deus que parece inacessível, que habita as maiores alturas, é aquele que socorre você e tirou você do monturo e deu você uma família, deu você uma vida eterna. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Será que não dá para a gente ter discernimento que nós estávamos condenados? Até que Ele olhou, o Deus Altíssimo olhou para baixo e viu você, e viu a mim. Deus sempre desejou habitar com os homens ali. Deus sempre desejou. Lá no deserto,
Ele juntou o povo, chamou Moisés, construa um santuário, construa para mim uma habitação, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero ser visto por vocês. Construir um tabernáculo. Eu tento imaginar aquelas crianças como essas nossas, deixando as suas tendas, suas habitações, correndo, andando, brincando ao lado do tabernáculo. E eles olhavam, os sacrifícios estão acontecendo. E ali os pais sentaram e falaram: olha, filha, Deus está ouvindo, Deus da aliança, está vendo? Essa tenda aqui é a tenda da congregação. Essa é a prova que Deus está em nosso meio. Porque o tabernáculo ficava no centro, e em volta ficavam as 12 tribos, distribuídas conforme a vontade do Senhor. Mas ali estava uma construção que simbolizava a presença de Deus, porque Deus queria ficar perto. Deus quer ficar perto. Primeiro ele olhou para baixo e viu você, e viu a mim, e viu a todos nós. Portanto, irmão, presta atenção, que esta é a primeira parte da revelação. Esta é a primeira evidência de um Deus maravilhoso, de um Deus incomparável. Apesar de ser chamado de Deus Altíssimo, El Elyon, é o Deus que olha para nós. Mas ele não só olha, como vem a segunda evidência. Lucas capítulo 1, abre lá, abre em cima aqui, olha que bênção. Lucas capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, versículo 28, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nossa irmã, querida irmã Maria, que está aguardando a ressurreição, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que isso significaria, o que estava acontecendo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, que se chamará pelo nome de Jesus. Versículo 32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho do Deus que habita as alturas, mas que olha para baixo. Ele agora não quer ficar mais só num templozinho, num tabernáculo, numa tenda de pano, de peles. Agora ele quer mais. Agora ele já se fez homem. Coisa fantástica isso. E vejam vocês, será chamado Filho do Altíssimo. Nós estamos falando de um Deus Altíssimo, que agora se manifesta em forma de homem. Ou seja, não mais se inclina. Deus não mais se inclina, mas agora ele desce. Hein? Só Gênesis e Fátima entenderam o mistério. E aí alcança o seguinte, irmãos: nós começamos a lidar com a outra realidade, que é a divindade em forma humana. Quero dizer a vocês que isso foi necessário. Teologicamente, essa é uma das colunas de sustentação da fé cristã. Se alguém disser que Jesus não veio em carne, seja anátema, porque ele veio. Foi criança. Foi criança. E lá está escrito em Isaías capítulo 7, o profeta messiânico: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Completa-se aqui o entendimento da revelação de Deus, que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus desceu. Que Deus Altíssimo, que Ele desceu
saiu das alturas e agora ele é homem. Chora, come, dorme, transpira. Aleluia. Glória. Mas para que foi preciso tudo isso? Nós podemos entender. Se você abrir a Bíblia em Hebreus 2, você vai entender isso. Olha lá, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. Palavra de revelação do Senhor que diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas Ele, Deus, se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus, semelhante a nós, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quero te dizer que naquilo que você sofre, Jesus também sofreu. A tentação que você sofre, Ele também sofreu. Ele passou, Ele sabe, Ele entende o que é viver nessa miserável carne, nessa natureza corruptível. Por isso eu aguardo o arrebatamento. Por isso eu aguardo a ressurreição dos mortos, para que os nossos corpos se revistam de incorruptibilidade. Aí sim, nós vamos poder vê-lo face a face. Fora isso, meu querido, fora isso, se contente com esse tabernáculozinho terreno que você tem. Agora presta atenção, esse tabernáculo não ficou vazio, nem vai ficar vazio, nem fica vazio. A Bíblia diz que Jesus veio em carne para ser misericordioso. Ele não é um Deus arrogante, um Deus que não conhece o sofrimento da carne que você vive. Não, Ele conhece, Ele viveu isso. Isso é algo extraordinário. Eu quero dizer a vocês que nós estamos falando de humanidade mesclada com divindade. Isso é um negócio tremendo. Isso dá estudo e mais estudo e mais estudo. Mas eu não preciso de muita teologia dessa hora. Tudo que eu posso dizer é que meu Deus se fez homem para me entender. Sabe? Meu Deus se fez carne para me entender. E quando eu me ajoelho, quando eu falo com Ele, eu falo: Senhor, Tu conheces e Tu sabes que eu sou pó, Tu sabes da minha estrutura. Me levanta desse monturo, Senhor. Você pode falar para Jesus hoje isso. Ele vai falar: filho, eu sei o que você está passando. Agora vem cá, eu preciso agora de uma parceria com você. E essa parceria vai fazer no terceiro item aqui, que eu vou falar para vocês. Mas quero dizer a vocês: quem é como o nosso Deus, que deixou as alturas para viver entre nós, para viver em carne, para viver essa miséria humana? Isso foi humilhação para Ele. Como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo forma de homem. Está lá em Filipenses. Agora é que é maravilhoso você saber que Ele nasceu da miséria do curral. Lembra que eles falaram aqui do curralzinho? Jesus nasceu na miséria de um curral, sem abrigo, entre os homens que veio salvar. Olha só, Ele desceu para salvar os homens, mas não encontrou abrigo, nem na hora de nascer. Tenta entender o mistério de Deus aí. Quem olha a história de Jesus, parece que Deus o abandonou do nascimento até a cruz. Quem olha a história de Jesus, lê a história de Jesus. Lê a Bíblia. Quantos momentos Deus poderia ter interferido ali? Nasceu na miséria do curral. Irmãos, isso é de um realismo inimaginável. Um Deus que nasceu na miséria, na pobreza. Eu não sei como é que um crente consegue olhar uma imagem de uma criança numa rua pedindo, ou na miséria, ou cheirando cola, e não se sentir incomodado com isso. Eu não sei como é que um professor crente chega numa sala de uma criança
uma criança sem valor, sem o que eles chamam de consciente de inteligência, um garotinho, tadinho. E como é que um crente consegue olhar para uma criança dessa e fala, não vai dar nada na vida? É com crente. Como é que um crente chega a uma condição dessa? Se converta, homem, se converta, mulher. O meu Deus nasceu na miséria do curral. O Deus do universo, o dono do universo, tornou-se criança e ficou na dependência, ficou dependendo de homens, ficou dependendo dos homens que veio salvar. Eu gosto meio assim, mas é isso que é a história de Jesus. Maria lá cuidando, José preocupado, todo mundo ensina aqui, ensina ali, preocupado com ele. E por fim, torna-se igual aos homens para os salvar. Essa humanidade de Cristo é algo que mexe, sempre mexeu comigo. Talvez seja um dos aspectos mais fortes do componente da minha salvação, foi a compreensão desse lado humano de Jesus. Eu gostaria que vocês lessem o Evangelho agora. Leia o Evangelho na perspectiva de Cristo. Como é que o milagre se operava? Ele chegava perto de alguém, e a Bíblia diz que ele olhava, ele via, como Deus Altíssimo olhava para baixo. Deus olhava e todo o tempo diz assim, e compadeceu-se. Milagre só acontece quando tem compaixão. Se você não olhar, não sentir o paralítico, não sentir o craqueiro, não sentir o desvalido, não tem milagre. Tem espetáculo, mas não tem milagre. Mas ele sabia o que era isso. Jesus sabia o que era isso. Por isso ele se fez homem, para entender a sua miséria, a minha miséria. Não fica besta não, você está com um patrimôniozinho melhor, está com umas casas, 2 carros, 3 carros, tem um sítio, tem uma fazenda. Não fica besta não, gente. Se humilha. Fala, Senhor, para que eu tenho tudo isso? Para que eu tenho tudo isso? Para que eu estou correndo atrás disso? Para que eu acumulo tanto, Senhor? Pede a Deus para que você dê um uso social importante a tudo que Deus tem te dado. Para você não cair na soberba. E por fim, a terceira evidência. Vamos lá. Primeiro, eu falei de um Deus altíssimo. Depois eu falei de um Deus homem. Agora eu quero falar de um Deus no homem. Pronto, completa a revelação. Completa a obra. Não tem mais nada a fazer agora, tá? Acabou tudo. Acabou. Agora é com a gente. Cristo em nós, esperança da glória. Foi a última jogada dele. Veio morar em você. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não perceberam isso ainda? E na carta aos Romanos, quando a gente abre lá a carta aos Romanos, a gente fica ainda mais encantado. Romanos capítulo 8, que é um capítulo forte que fala sobre essa graça do Deus residente. Romanos 8, 9 diz assim: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Por quê? O Espírito habita em vós. Extraordinário isso, irmãos. Um Deus que olhou para baixo, que desceu aqui embaixo, viveu aqui, agora ele decidiu mandar o Espírito dele para viver em nós. Ele diz, agora, se de fato o Espírito de Deus está em vocês, vocês vão viver dele. Se alguém não tem o Espírito, esse tal, ou seja, você, não tem. Esse tal não é dele. Ou tem o Espírito e pertence a ele, ou não tem o Espírito. Ou seja, se a sua casa, se a sua morada, se o seu tabernáculo terreno não é habitado pelo Espírito,
Santo de Deus, um outro espírito habita aí. A casa não fica vazia. Pode ficar por algum tempo, mas o tempo todo ela não fica. Alguém vai morar nessa casa. E pode ser alguém muito educado, sinistro, fingido. Fui orar para uma pessoa uma vez, com um demônio, e essa pessoa manifestou vários demônios, vários, inclusive criança. Mamãe, mamãe. Eu falei, ai. Calma sim, uma coça. Então, tá ali, quietinho. O cara canta, o cara louva, o cara prega. Onde fica a evidência do Espírito na vida de um crente? Nas obras, no fruto. É o fruto. Não é na manifestação dos dons, não. Fala a língua. Essa pessoa que eu fui orar, ela começou a falar em língua. Eu falei, graças a Deus foi liberta. Ela começou a cantar lá na matura, eu falei, glória a Jesus, foi liberto e já começou a falar em língua. Que maravilha! Foi... Daí a pouco, de novo. Eu falei, que isso? É assim. O diabo é crente. Ele crê. Treme. Então diz aqui, se porém Cristo tem em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da injustiça. Se habita em vós o Espírito Santo, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos, o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, o tempo todo, que em vós habita. Então vamos parar de cantar esse negócio, vem Espírito, vem, nós já recebemos, seja bem-vindo Espírito Santo, eu quero dizer que Deus já veio, o Espírito Santo já está em você, você está esperando o quê? Deus já veio. Ele fica pedindo, vem, olhando para cima, vem. Ele fala, cara, eu já olhei para baixo, já mandei meu filho em carne, e agora eu estou dentro de você. Você quer que eu vou para onde agora? Você quer que eu volte para acontecer de novo? Não, eu escolhi você para morar, eu escolhi Thaís para morar nela, escolhi Luiz, eu escolhi crianças, eu escolhi jovens, velhos, eu escolhi todos, negros, brancos, pobres, ricos, eu escolhi o homem, a mulher, eu escolhi meu filho, meu servo, para habitar nele. É por isso que eu não acredito em crente que não gera impacto por onde vai. Eu não acredito crente onde vai não gera impacto. O Espírito Santo habitando nele. Agora vejam vocês aqui, esse mesmo Espírito, versículo 14 e 16 diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez demonizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual podemos dizer Abba Pai, e o próprio Espírito testifica o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Portanto, irmão, é um testificar diário, constante, o tempo todo. Na hora que eu vou fazer alguma besteira, ele vem, tum, o coração acelera, sua consciência começa a te acusar, o Espírito Santo te arrasta, te empurra, sai disso aí que eu estou com ciúme de você, sai daí, e você fala, não, eu vou, não vai, você sabe que você está indo para um buraco, mas você vai consciente. Para isso acontecer, ele veio morar em você, para que você tenha força contra o pecado, e que ele não tenha mais domínio sobre você, mas ele também te auxilia. Versículo 26, o Espírito de Deus semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É muito bom ter a companhia do Espírito Santo. Às vezes eu vou para a escola com a minha camisa Holy Spirit. Quando eu entro na escola, que eu chego no pátio, as pessoas falam, Holy Spirit, quer falar. O Espírito começa a falar, Holy Spirit a camisa, Holy Spirit. Professor, você mandou fazer? Você mandou fazer? Eu falei, não, eu comprei. Mas onde é que eu acho isso? Eu falei, você vai achar. E eu comprei, não sei nem se fabrica mais aquele negócio. Aí vão tirar a foto, só se vocês apontarem para ele. Se você olhar, tem lá a foto, eles bem assim apontando assim.
Glória a Deus. Aleluia. Porque é Ele, não eu, é Ele. Agora é dele. Ele é que é o Senhor. Eu falo, eu vim para cá, o Espírito Santo conversou comigo. Como é que ele conversa com você? Eu falo, conversa. Ele está dentro de mim, ele conversa. Eu falo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Meu colega falou assim, você arranjou um jeito bem sutil, né? De evangelizar, né, pastor? É, pastor. Essa, hein? Nesse capítulo ali, o irmão Eli está falando que o Espírito, a palavra Espírito de Deus, Espírito, aparece 20 vezes neste capítulo. E em vários dizendo que ele habita. Irmãos, cheguei cansado falando. Portanto, essa é a verdadeira história do Natal. Parece que eu estou falando que tem nada a ver com o Natal, né? Tem tudo a ver com o Natal. Natal é Cristo, um Deus que se tornou homem e decidiu habitar em nós. Por isso o Natal na minha vida é todo dia, como diz ele. Tenho Jesus comigo, Ele é presente. As pessoas vão para as festas, para as celebrações, sorridentes, se presenteiam, saem dali, a sua vida continua na mesma. Mas a vida de quem tem o Espírito Santo segue em frente. Segue em frente. Eu quero convidar você a receber este Cristo. Falamos de um Deus Altíssimo que como homem viveu entre nós e hoje habita em nós. Conte isso para o seu filho. Conte para ele essa história. Não conta a história de Papai Noel não. Esse velho rabugento, nojento, safado que roubou o dono da festa. Mostra para ele quem é Jesus de Nazaré. Conta essa historinha para ele. Olha, Deus morava nas alturas. Aí ele nasceu em forma de uma criança. Jesus nasceu em Belém. De repente, aí Jesus morreu. Foi para o Pai, o Espírito veio agora, habita em nós. Olha, querido, olha, filho, como Deus se preocupa com a gente. Conta, você fala assim, mas ele não vai entender, ele precisa ter uma coisa concreta. Ele vai entender sim, porque quem vai revelar é o Espírito Santo. Eu quero dizer a vocês que as crianças têm mais sensibilidade espiritual do que você. Alguém disse assim uma vez, não fala sobre o sangue de Jesus, não atenção não. Jesus morreu na cruz, a criança vai ficar traumatizada com o sangue de Jesus. Deixa eu falar com você, quem tem medo do sangue de Jesus é o homem adulto. Criança não tem medo não, criança quer saber, quer conhecer. Por que Jesus morreu? Seu filho já te botou alguma vez encurralado na parede, querendo saber perguntas da Bíblia? Pois é, não foge não inventa não, fala para ele o que está escrito. Amém. Abre a Bíblia e lê para ele, deixa que o Espírito se encarregue de ensinar. Eu creio assim. Eu ensinei assim. Falei, Jesus sofreu sim, minha filha. Foi por causa de você. Conta essa história para ele. Relate. Hoje eu estava com a minha esposa, nós fomos num almoço dos irmãos do Cidade de Cura. E aí peguei um jornalzinho. Aí chamaram um especialista para falar sobre o impacto do Natal nas crianças, na história do Natal. Aí ela contou, deixei até no bar o jornalzinho, ela contou que ela não gosta dessa história de Papai Noel. Assim, que Papai Noel chega e dá presente para as criancinhas inteligentes, que estudam e comem, né? Um aluno pergunta, professor, você sabe que Papai Noel não dá presente para as crianças africanas? Eu falei, por quê? Olha que piadinha vai vagabunda. Porque eles não querem comer, professor. Então, Papai Noel só dá presente para quem come. Parece que é verdade mesmo, né? Papai Noel esquece de alguns, lembra-se de outros. Alguns, você lembra? Eu lembro quando eu ganhava presentinho, às vezes, quando era criança, depois no dia seguinte a gente ia levar o presentinho para a rua. Irmãos, tinha menino que levava um carrinho assim, tinha outro que levava um transcarro, tinha outro que levava uma bicicleta, tinha outro que levava o sei lá o quê. Aí eu falei, nossa, Papai Noel dele me dá o quê? Papai Noelzinho injusto esse. Aí ela contou assim, Júlio, que ela conta assim para o filhinho dela, que Deus viu que os homens estavam tristes, sofridos, e tu resolveu dar um presente. Ele resolveu dar presentes aos homens. Aí ele mandou Jesus.
E Jesus morreu, Jesus veio como presente. E por isso a gente dá presente. Só que Jesus falou o seguinte, que é que o Papai Noel ia entregar os presentes para as crianças. Papai Noel tinha que entrar na história de qualquer jeito, né? Eu fiquei olhando aquilo e falei, mas ele é esperto. Ele é esperto. E ele entra na história sempre. Mas eu quero dizer a você que a história que você tem para contar para ele é uma história muito mais linda, muito mais rica, muito mais extraordinária. Então eu vou te dar um conselho nesses dias. Senta com ele, conta a história, leia com ele a história da Bíblia. Leia o nascimento de Jesus, fala tudo, explica, responda tudo para ele. Para ele voltar depois para a rua, para brincar com os coleguinhas e contar, olha, agora eu sei por que é o Natal. Hein? Diz para ele também que Jesus não nasceu 25 de dezembro, não, entendeu? Nem geograficamente podia acontecer isso. Porque 25 de dezembro não tem condição dos pastores estarem no campo em Belém. Tinha como. Jerusalém fica branquinha de neve. Belém, idem. Isso parece. Jesus nasceu em 20 de dezembro. Isso é invenção, isso é puro misticismo. Isso é coisa do romanismo. Para ganhar os germanos, povos nórdicos, com as suas crenças no Deus Sol. Portanto, ensina o seu filho a palavra, a verdadeira história do Natal. E conte isso para ele. Tem um cântico lindo que passou agora na minha cabeça. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo se fez carne. Dá para você levantar as suas mãos? E habitou entre nós. Vem das alturas, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Amém? Repita comigo. Primeiro, Deus Altíssimo. Depois, Deus Homem. Por fim, Deus no homem. Eu te digo isso. Jesus, Deus, toda vez que se manifestou, Ele frustrou muita gente. Quando Jesus veio em carne, Ele frustrou muita gente, porque pensaram que Ele viesse em forma de um rei poderoso, mas Ele veio na pobreza do curral. Deus se esconde, Deus se esconde. Eu já preguei, Deus sempre se esconde. E agora, quando a gente pensa que Ele vai fazer algo mais, Ele resolve se esconder em você. Está lá dentro de você. Saia por aí agora, levando esta vida de Deus, viu, filho? Viu? Essa moça é linda, neta do Joqueiro. Eu não sei, você puxou a sua mãe mesmo. Linda sua mãe, mas por trás dessa beleza tem uma beleza maior ainda, viu, Jolinha? Viu, minha filha? Cria nisso, eu me posso disso. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão e diga: ei, Cristo em nós, esperança da